Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema esquizofrenia. A esquizofrenia, né? Acho que todo mundo conhece esse termo, esquizofrenia, todo mundo usa às vezes até de maneira inadvertida, sem saber direitinho, mas na realidade a esquizofrenia é a grande doença da psicose. Né? A psicose, existem vários tipos de psicose. Psicose é quando você tem uma quebra da realidade, ou seja, você sai da realidade. É bem diferente da neurose, né? A neurose é essa coisa da ansiedade, é a coisa mais do dia a dia. A psicose é quando há uma quebra na conexão da pessoa com o mundo ao redor do que ela vive. Então, por exemplo, um psicótico, ele acredita numa realidade que só ele interpreta daquela maneira. Um caso muito conhecido aqui no Rio foi de um rapaz que se tratava com o Dr. Rocco, que era um gastro que atuava no Leblon, e ele era paciente do Dr. Rocco e teve uma época, ele estava em uso de drogas e ele começou a ter essa saída da realidade. Um dia ele entrou lá e perguntou ao Dr. Rocco se ele poderia fazer uma endoscopia nele. Ele falou: mas meu filho, o que você está sentindo? Não, eu tenho, o senhor, por favor, faz, porque eu tenho um chip dentro de mim e estão me monitorando, estão sabendo o que eu faço, estão divulgando minhas ideias. Isso é uma psicose, né? Então isso é uma coisa que só ele acreditava naquilo. Então várias vezes o médico chegou: não tem nada, não, mas por favor, só faz, porque você tem que tirar isso de mim. Então é muito comum, o delírio é isso. O que é o delírio? É acreditar numa realidade que não é real, só é real para aquela pessoa. E o delírio vem junto com a alucinação. O delírio é a própria psicose. Né? A alucinação é quando a pessoa começa a ouvir vozes ou ver coisas que não existem. Então a gente define a psicose como essa quebra da realidade com presença de delírio e às vezes com alucinações, seja ela auditiva, seja ela tátil, seja elas visuais. Então isso é a psicose, é uma pessoa que está fora da realidade. Você já traz isso com você? Você desde nascido e em algum momento abre esse quadro? Ou tem algum fator que leva a isso? Não, o que você traz é uma tendência, é uma marcação genética que pode existir nas famílias, que você tem uma predisposição para. Mas você pode ter uma predisposição e não necessariamente uma psicose. Um fator que desencadeia a abertura de psicose muito comum hoje é o uso de drogas. Principalmente drogas sintéticas, o próprio ayahuasca, né? O santo daime é uma droga de cunho religioso, mas é muito perigosa para quem tem a predisposição genética para a esquizofrenia, porque pode fazer ali uma abertura, porque é uma coisa tóxica para aquele cérebro. Né? Mas também o excesso de álcool, a cocaína, a própria maconha, principalmente nas pessoas que têm a predisposição. E não tem como, assim, um exame específico que possa mostrar: não, eu não posso fazer uso disso. Ou uma pessoa comum vai lá, faz o uso e pode acontecer. A história é genética, né? Se você tem uma genética de histórico, de parentes, por isso que é importante saber. Agora, existem hoje testes genéticos que ainda não estão muito bem concluídos, mas que mostram uma maior probabilidade também, se a pessoa tem para a esquizofrenia. A esquizofrenia é a psicose mais conhecida, a mais comum. Foi muito bem retratada naquela novela Caminho das Índias pelo Bruno Galhaço, né, que ele falava exatamente isso: botaram um chip, tem um chip dentro de mim. Ele tinha ali o delírio, ele tinha as alucinações, que ele olhava no espelho, se via distorcido, ouvia vozes, e as vozes que os esquizofrênicos ouvem, as alucinações, são sempre coisas ruins, chamando a pessoa, tipo assim: você é um idiota, ou você, todo mundo está vendo que você é um blefe, é um enganador. São sempre coisas muito ruins. Por isso que a pessoa que tem uma psicose esquizofrênica, ele bota algodão no ouvido, na tentativa de não ouvir. Mas aquelas vozes, elas não é botando o ouvido que elas vão deixar, porque é uma criação daquele cérebro. Então, mesmo que bote, você não entende. Então, assim, é muito comum o esquizofrênico ele fugir das pessoas, mas não porque ele quer fazer uma maldade com as pessoas. O esquizofrênico, quando agride alguém, ele não está agredindo, ele está no desespero de achar que aquela pessoa está falando dele, quer fazer alguma coisa contra ele. E a questão do suicídio, né, que a gente já viu antes,
Os esquizofrênicos respondem por 10,6 mais ou menos dos suicídios. E o suicídio do esquizofrênico é sempre essa questão, porque ele acha que você está indo na casa dele, ou vamos supor, pediram ajuda médica. Ele acha que aquelas pessoas estão ali para prender, para poder tirar informações da cabeça dela. Ela sempre tem um delírio de que tem alguma trama no mundo e ela tem uma chave ali que querem tirar dela para desvendar mistérios. Eu tive uma vez um paciente, na época que a Bruna Lombardi estava fazendo o auge do sucesso, numa novela, acho que era Sétimo Sentido, alguma coisa assim. E aí ele entrou, ele falou assim, a Bruna Lombardi está falando comigo na novela. E ele via e ouvia. E ele simplesmente fugiu da internação e a Bruna Lombardi estava fazendo uma gravação no Sul, né? Ele foi andando até lá, assim. Ele ia o tempo todo, porque ele disse que tinha uma mensagem que ela falava. E o texto que ela falava era o texto da novela. Mas ele interpretava totalmente aquilo que queria dizer uma outra coisa. Isso é o delírio, né? Isso é a psicose. A interpretação é pessoal dele. Ele realmente achava que aquilo tinha uma mensagem. É muito triste. E a coisa que eu acho muito triste também na esquizofrenia é que os remédios... eu ia falar sobre isso. Os remédios, os tratamentos não evoluíram tanto quanto evoluíram para a depressão, para a ansiedade. Então, assim, a esquizofrenia ainda é uma doença, uma patologia que a ciência está em dívida com os esquizofrênicos. Nós precisamos de coisas muito melhores, porque os remédios hoje, eles em geral cobrem, eles são muito eficazes para o delírio e para as alucinações, mas não para os sintomas negativos. Delírio e alucinações a gente chama de sintomas positivos. Mas existem sintomas negativos que têm a ver com perda cognitiva, que têm a ver com a perda da habilidade social. Então é muito comum se um esquizofrênico ele é tratado no primeiro surto, você consegue quase 80% trazê-lo de volta sem sequelas. Depois do segundo surto, isso já baixa para 60%, e depois do terceiro, 35%. E quando a gente fala sequelas, a gente fala dos sintomas negativos. São pessoas que ficam meio embotadas, elas perdem essa capacidade social. E o olhar da esquizofrenia é muito típico, é um olhar fixo, é um olhar que olha dentro de você. O olhar da psicose e da esquizofrenia. Se você um dia vira um esquizofrênico, é um olhar que te atravessa, literalmente. Aquela pessoa está tão fora de si, assim, está tão invadida pelos delírios, que ela de fato olha para você te atravessando. É um olhar fixo e atravessador. Eu lembro bem, né, de um filme que eu assisti, já tem uns 3 anos, eu acho. Ilha do Medo. Eu assisti. Quando chegou no fim, eu falei, meu Deus, foi tudo uma criação da cabeça dele. Um delírio. Um delírio. Isso é a criação, que só fazia sentido para ele. Em termos de filme, eu acho que um que ficou lindo nesse aspecto foi Uma Mente Brilhante, que relatava a vida daquele matemático John Nash. Isso, que ele fazia os cálculos, e ele começa a ter aqueles amigos e tudo, e no final a gente vê, e aí você vê que ele foi tendo várias crises, no final ele acaba com um certo embotamento, né? Apesar de ser uma mente absolutamente genial. Embotamento no sentido afetivo, né? De relacionamento. Você assiste a primeira vez, leva o impacto, e eu acho que um tipo de filme desse você tem que assistir a segunda, que aí você pega justamente a informação. Aí já é mais para acoplar o conhecimento exatamente. A arte, né? A arte sempre ensina a gente. Muito obrigado, Bia. De nada, querido. Até a próxima.